E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Professor Carlos falando. A gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo de história. A gente vai começar agora o capítulo da Primeira Guerra Mundial. Na próxima aula a gente vai fazer sobre a Revolução Russa. Então a gente vai dividir esse capítulo em duas partes: Primeira Guerra Mundial e depois a Revolução Russa. Beleza? Então vamos nessa. Pessoal, desde as guerras napoleônicas do início do século XIX, a Europa viveu um momento de paz, né, um período de paz, tirando alguns conflitos que tiveram aí curta duração e eram bem localizados, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana. Galera, guarda bem a Guerra Franco-Prussiana, porque nessa batalha a França perdeu dois territórios, o de Alsácia e Lorena. A gente vai falar várias vezes desse território, que foi ocupado pela Alemanha. A política de equilíbrio nada mais era que evitar que algum país se destacasse entre os outros e que isso provocasse um conflito com os outros países. E com o tempo, esse equilíbrio econômico e a paz que prevalecia na Europa se mostraram uma ilusão, já que a disputa por colônias durante o período imperialista na África e na Ásia ficava cada vez mais acirrada. A Belle Époque foi um período marcado pelo grande desenvolvimento tecnológico e industrial, graças também à Segunda Revolução Industrial que tinha acabado de acontecer. Esse período durou de 1880 a 1914 e era fruto desse otimismo, do progresso, né, que em 1914 acabou com o começo da Primeira Guerra Mundial. Ainda no final do século XIX, houve um aumento das disputas pelas colônias, já que a Europa, com a Segunda Revolução Industrial, estava produzindo muito produto industrializado e o mercado não estava dando conta de absorver esses produtos, né? E também precisava cada vez mais de mais matéria-prima. Então, a partir daí, começa uma corrida pelo mercado consumidor e das matérias-primas das colônias. Com a unificação da Alemanha e o seu progresso militar e industrial, a hegemonia da grande potência da época, a Inglaterra, se vê ameaçada, né? Ficou ameaçada não só pela Alemanha, mas também pelos Estados Unidos aqui na América e o Japão na Ásia. A Alemanha, que produzia uma marinha muito forte, que ameaçava, né, o domínio britânico nas águas, que é o grande forte da Marinha Imperial. E como era de se esperar, né, como já estava tratando, o desenvolvimento da indústria bélica, a indústria de armas, acompanhou esse desenvolvimento industrial. Foram criadas armas mais letais, fuzil de repetição, metralhadora, submarino. E aí, com as fronteiras cada vez mais militarizadas, entrou em ação a chamada Paz Armada, que nada mais era que uma disputa armamentista de intimidação. A ideia era evitar conflito, então quem tinha mais arma seria mais respeitado e seria mais difícil de sofrer um ataque, né? Com o clima de conflito cada vez mais evidente, né, o pessoal se armando cada vez mais, os países europeus passaram a fazer alianças, a fazer blocos, se unirem, tanto econômico quanto militarmente. Em 1892, a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro formaram uma aliança conhecida como Tríplice Aliança. Elas eram as potências centrais. E em resposta, em 1907, a França, a Rússia e a Inglaterra formaram os aliados da Entente, ou Tríplice Entente. Então, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, França, Rússia e Inglaterra. E esses seriam os dois blocos, são os dois blocos que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Aqui tem um mapinha então para a gente visualizar o que está acontecendo. Na frente ocidental eu tenho o Reino Unido e a França, né? E no lado oriental eu tenho a Rússia. E então as potências centrais, né? Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Agora, com os blocos já formados e as potências europeias determinadas a se ajudarem, né, a fazer essa ajuda mútua em caso de qualquer conflito, faltava só o estopim para que alguma coisa acontecesse, para que algum conflito surgisse entre elas. Então, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi a Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, em 1914, e sofreu um atentado. Um jovem nacionalista sérvio fez um atentado e matou Francisco Ferdinando. O Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia pelo atentado, já que eles pediram uma pena bastante séria, bastante severa para esse jovem, e a Sérvia não fez o que eles pediram, então ela declarou guerra à Sérvia. Depois disso, o sistema de alianças foi como uma reação em cadeia. Depois a Alemanha declarou guerra à Rússia e à França, a Inglaterra e a Inglaterra à Alemanha. A gente falou desse nacionalista da Sérvia, mas o sentimento nacionalista estava presente em diversas partes da Europa. Nessa região aí dos Balcãs, que é onde fica a Croácia, a Eslovênia, né, e inclusive a Sérvia,
estava com o seu domínio disputado entre o Império Turco e o Império Austro-Húngaro. Esse sentimento nacionalista nessa região se manifestava na forma do pan-eslavismo, que é a união dos povos eslavos, já que essa região possui diversas minorias nacionais. Na Alemanha, o pan-germanismo defendia a união do povo germânico, né? Ainda nesse processo já recente de formação do Império Alemão. E na França, o revanchismo era evidente, aquele revanchismo francês. É um sentimento de revanche mesmo, contra os alemães, pela perda do território de Alsácia e Lorena, que tem diversos recursos minerais e para a economia é extremamente importante. E assim teve início a Primeira Guerra Mundial. As batalhas foram divididas em duas fases. A primeira fase de movimento, em que as tropas alemãs se posicionaram, principalmente na fronte ocidental, recebendo a resistência francesa, e a de posição, quando os soldados ficavam entrincheirados por dias, né? Essa de movimento, então, ofensivo das tropas alemãs, e a de posição, trincheira. Galera, a situação das trincheiras eram as piores possíveis, tá? A galera vivia entre corpos de pessoas que já haviam morrido em combate, ratos, doenças, era muito úmido e eles ficavam ali por dias. Essa situação era extremamente insalubre, as pessoas ficavam doentes, morriam, tá? Então era uma guerra à parte, existia o conflito e existiam as trincheiras. Era uma guerra de posição, então as pessoas estavam tentando manter posição, não perder território e evitar que as tropas avançassem. Aqui temos umas imagens para a gente ter uma noção de como eram as trincheiras, né? Lembrando então, havia um resto de comida, corpos, dejetos, e os ratos tomaram uma proporção muito grande, porque eles se reproduziam muito rápido dentro das trincheiras, e eles conviviam com os soldados nela. Eles até colocavam cães para caçar esses ratos, para ajudar, porque eles não conseguiam conter a população dos ratos, e foi algo extremamente cruel com os soldados. Já em abril de 1917, após ataques alemães a navios estadunidenses, os Estados Unidos então resolvem sair da neutralidade e participar da guerra, entrar na guerra ao lado dos aliados, né? Então, com a ajuda dos Estados Unidos, os aliados começam a conquistar batalhas muito importantes, porque eles enviaram soldados e também muitas armas. Galera, só para contextualizar, esse é o período então da gripe espanhola, né? Que começou nos Estados Unidos e esses militares foram para a Europa, passou para um monte de gente lá e depois no final da guerra, ao voltar para seus países, os militares estavam todos doentes, né? Isso chegou até o Brasil. Foi uma pandemia também que aconteceu no nosso mundo. Já a Rússia, em 1917, que era pouco industrializada, estava sofrendo muito economicamente, tinha muitas baixas de seus soldados, com a revolução que acontecia por lá, a Revolução Russa de 1917, ela deixa a batalha, ela sai da guerra. E agora com a frente oriental pacificada, a Alemanha não tinha mais guerra do lado russo, ela podia concentrar todas as suas forças no lado ocidental. Uma coisa interessante desse período é o papel feminino durante a Primeira Guerra Mundial. Com os homens na frente de batalha, as mulheres tiveram que se unir. Mulheres de diversas classes sociais tiveram que trabalhar na indústria, no campo e também nas frentes de batalha, né? Enfermeiras ajudaram muitos soldados na frente de batalha e feridos, né? O mais legal disso tudo é que, com o final da guerra, elas conquistaram diversos direitos, melhorias, se firmaram como profissionais e também, entre esses direitos, conquistaram o voto. Ainda em 1917, os países europeus envolvidos nas batalhas estavam devastados, galera. A economia estava destruída, a população não aguentava mais tanto sofrimento, já tinham muitos mortos, os soldados fugiam da guerra. Graças então à entrada dos Estados Unidos, os aliados começaram a então vencer as batalhas e colocar os países centrais numa posição inferior, até que um a um eles vão se rendendo. Com o final da Primeira Guerra Mundial, algumas coisas mudaram na Europa, inclusive fronteira dos países, territórios, como a gente vai ver no próximo slide no mapa. Vocês podem ver então a Europa antes de 1914, antes da Primeira Guerra Mundial, e a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. O que vocês conseguem perceber de diferente aí? Dá para notar que a Alemanha perdeu muito território, né? O Império Austro-Húngaro nem existe mais, foi dividido entre Hungria, aumentou da Romênia, Tchecoslováquia e Áustria.
A Iugoslávia é um país novo aí que a gente sabe que já nem existe mais. A gente já estudou isso lá do Slobodan Milosevic, lembram? Então as fronteiras mudaram. Surgiram Letônia, Letônia e Estônia. O Império Russo nem existe mais, agora é a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Viram como mudou muito, né, o cenário europeu depois da Primeira Guerra Mundial. Já com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é considerada o principal responsável pela guerra. E ela é obrigada a assinar um acordo chamado Tratado de Versalhes. Meu povo, Tratado de Versalhes é muito, muito, muito importante. A gente vai voltar a falar disso na Segunda Guerra Mundial. Ele é um dos porquês da Segunda Guerra Mundial, dos ressentimentos que ficaram que vão eclodir na Segunda Guerra Mundial. Entre essas sanções que a Alemanha sofreu, que são inúmeras, são muitas mesmo, temos algumas em destaque. Pagar indenização altíssima aos aliados e todos os custos da guerra. Foi criada a Liga das Nações, que é a mãe da ONU. Ela foi o primeiro movimento aí de organização diplomática entre os países para que não tivesse conflito. Mas como a gente já sabe, né, tivemos uma outra guerra, então a Liga das Nações não deu muito certo. A Alemanha teve a redução do seu exército, Alsácia e Lorena voltaria a ser da França e era o fim da Força Aérea e a Marinha. O exército ficou restrito a poucos homens. O Tratado de Versalhes foi bastante cruel com a Alemanha. A Alemanha depois disso entrou em uma severa crise. E a gente vai ver isso ainda nos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Então vamos às consequências da guerra. 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Olha isso, galera. A Europa estava destruída e a população que já sofria durante a guerra, que sofreu muito durante a guerra, continuava sofrendo com o final dela, porque não tinham acesso às necessidades básicas. Os governos europeus se viram obrigados a pedir empréstimos ao governo e aos bancos estadunidenses, né? Isso alavancou a economia dos Estados Unidos. Além disso, ainda tinham que importar grande parte dos produtos primários, né? Estou falando de remédio e comida principalmente, até que fosse reconstruída. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um jeito da gente se aproximar nesse momento delicado que a gente está vivendo, de isolamento social, que apesar de sério, de muito sério, é também bastante importante, né? A gente está vendo aí mídia e informação sempre dizendo o quão é importante esse momento de isolamento. Vamos tentar aproveitar isso de uma maneira positiva, né? Estou enviando junto o gabarito das questões de revisão que a gente já fez e qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? Um grande abraço a todos.